Olá, colegas do curso de Engenharia Agronômica. Estamos aqui para apresentar o trabalho sobre a ordem de classificação dos solos, denominado Espodossolos. O mesmo foi composto por eu, Sérgio, Arthur, Grayson e Uliana, e orientado pela professora Eurilene Lucas. Espodossolos é uma ordem caracterizada por solos distróficos, ou seja, solos que a saturação por base é inferior a 50%, e isso faz com que ele se torne bastante ácido. Geralmente eles apresentam um horizonte claro, com altíssima porcentagem de areia na textura sobre outro horizonte escuro e extremamente endurecido. Essa é uma das principais características desta ordem. São solos que normalmente apresentam altos teores de alumínio extraível, ou seja, alumínio visível ao olho nu, e solos que a textura é predominantemente arenosa e quase nunca argilosa, no horizonte B espódico. Esse horizonte espódico é aquele horizonte mineral subsuperficial, que com espessura mínima de 2,5 cm e que normalmente apresenta uma acumulação iluvial de matéria orgânica umidificada, combinando com alumínio e que pode ou não conter ferro. E assim, no Brasil a ocorrência de espodossolos é relativamente muito pequena em relação a outros tipos de solos que são mais comuns. E isso reflete-se na escassez de estudos sobre essa ordem, com mais detalhamento. E no sistema brasileiro de classificação de solos, a ordem está subdividida em espodossolos umilúvicos, espodossolos ferrilúvicos e espodossolos ferri-umilúvicos. Essa classificação vai variando de acordo com o acúmulo de matéria orgânica e ferro em cada um deles. E aqui eu trago um exemplo com as imagens, onde nessa primeira imagem que tem aí a claridade mais branco e a outra parte mais preto, é um exemplo de espodossolos umilúvico, que contém alto acúmulo de carbono e alumínio, é o que faz essa coloração, E o segundo exemplo na imagem aí, esse mais amarelado, contém alto acúmulo de compostos de ferro, por isso então é classificado como um ferrilúvico. E esse último que tem uma mistura maior de cores, que é ferri-umilúvico, que contém também alto acúmulo de ferro, mas também de carbono. Então, assim, para a gente poder compreender, no geral, esses solos, os espodossolos, são solos com drenagem rápida na superfície, mas pode ser impedida em profundidade, quando o horizonte espódico é do tipo cimentado e contínuo, ou seja, aquele mais endurecido, e isso impede com que a água penetre no solo, como também outros organismos, como por exemplo as raízes das plantas. Neste caso, o lençol freático pode se tornar elevado no período chuvoso, e isso impõe, geralmente é algo que acontece muito comum nesse tipo de solos também, que impõe as condições hidromórficas dos solos, ou seja, quando o lençol freático sobrepõe o solo e fica ali solos com alto teor de água. Geralmente acontece muito em brejos, que é a denominação mais comum que o pessoal usa, solos embrejados. E quimicamente esses solos são muito desaturados de base e apresentam pH ácido, onde a capacidade de troca de cátions fica quase restrita à disponibilidade das frações orgânicas e óxidos e hidróxidos associados. Ou seja, geralmente é um solo muito pobre do ponto de vista cultivável. Olá, me chamo Arthur e vou falar um pouco sobre os principais fatores e os processos de formação desse solo. O estudo dos solos, de maneira geral, como corpos naturais, vem do conceito clássico de pedogênese, em que os solos resultam da interação entre 5 fatores de formação, que são eles: o clima, organismo, relevo, material de origem e tempo. Sobre os espodossolos, que é nosso assunto, a mineralogia desses solos coletados no Brasil apresentou predominância de caulinita e quartzo na fração argila, com pequena representação de ilita, gipsita e feldspato e anastásio. Nos tabuleiros, além desses minerais, também ocorreu a goetita.
Na fração silt, verificou-se a predominância de quartzo e caulinita. Em todos os solos e em menor expressão, anastásio, feldspato, goethita e gipsita. Na fração areia, houve predominância do quartzo em todos os perfis, com traços de feldspatos. E o processo de formação desses espodossolos ocorre pela oleação de matéria orgânica e alumínio, com presença ou não de ferro. O fósforo também pode ser transportado junto com a matéria orgânica e óxidos de alumínio e de ferro eluviados. Em muitos perfis desses solos encontrados no Brasil, houve presença de fósforo na profundidade, com a disponibilização maior que na superfície. Vou falar um pouco também sobre a estrutura, em que a estrutura do espodossolo não é desenvolvida, sendo assim definida como grão simples ou maciça. Todavia, podem ocorrer outros tipos de estrutura com fraco grau de desenvolvimento. No horizonte B espódico podem ocorrer partículas de areia e silt, ambos revestidos por matéria orgânica. Olá, meu nome é Grayson Vitor e eu vou falar um pouco aqui agora sobre onde se encontram os espodossolos. Vou ler o texto primeiro, depois vou comentar. São originários principalmente de materiais areno-quartzosos, sob condições de clima tropical e subtropical, em relevo plano, suave ou ondulado. Ocorre associados a locais de umidade elevada, em áreas de surgente, abaciamentos e depressões, sob os mais diversos tipos de vegetação. Então aqui fala, onde se encontra mais esse tipo de solo, que é o espodossolo, que é mais nas regiões tropicais ou subtropicais, ou seja, nas regiões beirando a linha do Equador, no planeta Terra. Também fala que ele pode ser encontrado sobre os mais diversos tipos de vegetação, ou seja, esse tipo de solo não tem uma vegetação específica que possa o caracterizar. E também fala um pouco sobre o relevo dele, que normalmente é plano ou levemente ondulado. Vou passar para o outro slide aqui. Aqui vocês podem ver a figura de um exemplo. Aqui, outro slide aqui onde se encontra. A maior parte dos perfis de espodossolo estudadas se localiza em ambientes de Restinga, Mussununga e Campinarana. Também há espodossolos estudados presentes em ambientes altomontano, savana, pantanal e floresta equatorial. Aí, como o texto diz, os ambientes onde mais se encontra em restingas, que são regiões próximas ao mar, com características de vegetação baixa, de arbustos ou rasteira, e que então essa restinga é ambiente onde já foram encontrados até 86 perfis. Aí depois vem a Mussununga, vem a Capinarana, e também fala que já foram encontrados também, só que em menos quantidade, em ambientes como savana, pantanal, floresta equatorial, entre outros. Aqui mais abaixo nós temos a figura do mapa do Brasil e a legenda ao lado, com os tipos de solo. Aí nessa lista da legenda a gente pode ver na quarta posição aí o espodossolos, caracterizado pela cor verde escuro. E se nós olharmos no mapa, vamos perceber que, como já foi dito nos slides anteriores, que esse tipo de solo não é muito encontrado no nosso país. Ele é bem fragmentado, encontrado em pouca quantidade e não há um lugar específico
onde você possa caracterizar. É tanto que no mapa aí você quase não identifica onde se encontra esse tipo de solo, que é os podossolos. Eu sou Liana Paula e agora eu vou falar sobre a importância agronômica dos espodossolos, sobre culturas plantadas e fertilidade. Não apresentam normalmente aptidão agrícola, sendo indicados para áreas de conservação ambiental. No entanto, verifica-se que, em algumas áreas, os espodossolos podem ser utilizados para pastagem. Identificam-se também áreas de espodossolos utilizados com a cultura de coco, por ser bastante arenoso. As principais limitações dessa classe de solo estão relacionadas à sua textura arenosa, presença de horizonte de impedimento e baixa fertilidade. Os espodossolos, com acúmulo de matéria orgânica e alumínio no horizonte bispódico, para fins agrícolas, são utilizados para extração de cajueiros e mangabeiras, coco da Bahia e pequenas áreas de subsistência como mandioca e batata doce. Eles são mais indicados para a preservação ambiental.